Maracanã, palco de grandes decisões. Graças a Deus, eu tive o privilégio de participar de 6 delas. E teve uma decisão que ficou marcada, que eu fiz um gol de cabeça, foi em 1982. E fomos para a decisão contra o Flamengo. Para mim, na minha opinião, o melhor time de todos os tempos, onde tinha Zico, Adílio, Leandro, Raul, Júnior, Tita. Então, um time fantástico, o time do Flamengo. O Vasco, um time determinado, mas um time bastante unido. Então, na semana, o Antônio Lopes mudou a equipe, substituiu 5 jogadores, então a repercussão foi total. Lógico, isso deixou algumas pessoas chateadas, jogadores que saiu, principalmente eu, que joguei o campeonato todo e fui para o banco. Aí fomos para a decisão, no domingo, primeiro tempo terminou 0-0 e eu tive a felicidade de entrar no intervalo no lugar do Dudu, que se machucou. Aí teve o córner. Pedrinho Gaúcho, bate de perna direita, bate fechado. Raul, a bola passa. Gol! E assim que ele bateu, eu me posicionei no meio, onde que, graças a Deus, a bola veio na minha direção. Eu tive o trabalho de raspar na cabeça e, consequentemente, saiu o gol. Uma vitória fantástica. Foi o gol mais importante que eu fiz em toda a minha carreira e, consequentemente, no Maracanã. O Marquinhos! Nascido em 8 de agosto de 1960, Marco Antônio Rodrigues Henriques, o Marquinho Carioca, foi criado nas ruas pacatas do município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Após passar pelas categorias de base do Clube de Regatas Vasco da Gama, no final dos anos 70, profissionalizou-se no Vasco, em 1980, e foi figura fundamental na conquista do Campeonato Carioca de 1982. Fazendo um gol de cabeça na decisão. Ponta esquerda perigoso, Marquinho Carioca foi peça importante do time campeão carioca de 1982, era uma espécie de 12º jogador do técnico Antônio Lopes. Desde outubro de 1980, quando fez sua primeira partida pelo time principal da Colina, e até ser emprestado ao Fortaleza, em 1983, das 109 partidas em que ele havia jogado pelo Vasco, 30 foram entrando no decorrer das partidas. Mas o Marquinho não se importava com as manias dos treinadores, pois volta e meia estava entrando em campo, fosse como volante, meia armador, centroavante ou ponteiro direito ou esquerdo. O treinador que inaugurou a moda do senta-levanta do banco dos reservas para o Marquinho foi Mário Jorge Lobo Zagallo, seguido por Célio de Souza e sequenciado por Antônio Lopes, que declarou à revista Placar, número 672, de 8 de abril de 1983, se ele, Marquinho, tivesse mais altura seria um belo jogador. Já que era um patinho feio na Colina, em 2 temporadas e meia de futebol, Marquinho sempre perdia a vaga quando o Vasco da Gama contratava um jogador de meio de campo com mais nome do que ele. Saiu para abrir vaga para Paulo César Caju, Cláudio Adão, Silvinho, Renato Sá, Eloy e Dudu Coelhão, para quem o Marquinho era imprescindível ao time vascaíno, fazendo o 4º homem de meio de campo, ou jogando aberto pelas pontas. Marquinho um dia mostrou que nem sempre a altura é documento. Em 5 de dezembro de 1982, diante de 113.271 pagantes, no Maracanã, decidindo o título estadual carioca, Pedrinho Gaúcho cobrou escanteio procurando, preferencialmente, Roberto Dinamite na pequena área, onde ele tinha a marcação de Figueiredo e de Marinho, trio com mais de 1,80 cm de altura, cada um. No entanto, com 1,68 m, foi Marco Antônio Rodrigues Henriques, com a sua impulsão, que chegou na bola e a colocou na rede. Vasco 1-0 e campeão, com o Marquinho saindo do banco dos reservas, substituindo Coelhão. Eu não tinha altura para disputar lances aéreos com os zagueirões. Então, tive de procurar o tempo certo da bola, explicou ele, na época, quando bateu na rede, aos 3 minutos do segundo tempo. Jovem e sem espaço, foi emprestado ao Fortaleza no ano seguinte, e fez um ataque mortal ao lado de Júlio César Uri Geller e Luizinho das Arábias nos poucos meses que esteve no Leão. O suficiente para conquistar o título estadual de 1983 pelo Fortaleza e ser lembrado até hoje por muitos da época.
Retornou para o Vasco no ano de 1984 e participou da excelente campanha do grupo no Campeonato Brasileiro, sendo vice-campeão perdendo a final para o Fluminense do Casal 20. Marquinho formava o ataque com Roberto Dinamite, Artuzinho e Mauricinho, um ataque arrasador naquele ano. No mesmo ano foi convocado por Edu Antunes para a seleção brasileira, sendo titular e atuando em 2 amistosos contra a Argentina e Uruguai. Após uma indisposição com o então treinador Antônio Lopes, o ponta seguiu para o Flamengo em 1985, onde se vingaria do Cruz Maltino. Na decisão do estadual de 1986, já com a camisa do rubro-negro, Marquinho foi titular diante do Vasco e ajudou a equipe da Gávea a sagrar-se campeã carioca de 1986, com uma atuação fantástica na final do campeonato. Marquinhos, contra ele Paulo Roberto no combate. Júlio César, Marquinhos vai no fundo, capricha, agora vai, tá na área, Marquinhos, botou pra trás, Bebeto e... Na jogada pessoal de Marquinhos, Bebeto recebeu, limpou e bateu. Colocou seu nome no eletrônico de Maracanã, porque sabe que é disso. É disso que o campeão gosta. Permaneceu no Flamengo de 1985 até 1987, atuando em 115 partidas e fazendo 14 gols pelo Mengão. Da Gávea foi para o Atlético Mineiro em meados de 1987. Pelo Clube Mineiro, Marquinho foi campeão estadual na temporada de 1988. No segundo semestre de 1988, foi para o Coritiba, aonde ficou até a temporada seguinte de 1989. No ano de 1989, Marquinho ainda foi jogar em outro clube carioca, o Fluminense, aonde se sagrou campeão do torneio de Kiev de 1989. O último título internacional do futebol do Fluminense foi conquistado em 1989, em Kiev, capital da República Soviética da Ucrânia. Na primeira fase, o Fluminense bateu a Roma, da Itália, enquanto que o Bangu eliminou o Dinamo Kiev, dono da casa. O Bangu goleou os soviéticos por 4-2. Na decisão, o Fluminense venceu a final brasileira na disputa de pênaltis. Uma curiosidade, o Bangu substituiu o Atlético de Madrid, Espanha, que desistiu do certame. Depois disso, foi convidado para atuar no Al Arabi, equipe do Catar, onde permaneceria por 9 anos. Atualmente Marquinho mora em sua cidade natal, São João de Meriti. Em 2012, trabalhava na área de saúde do município de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Concorreu como vereador na cidade de São João de Meriti nas últimas eleições, mas infelizmente não se elegeu. Também era proprietário de uma loja de autopeças na cidade. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!